O corpo de Santa Rita foi preservado aqui nesse lugar muito bem guardado dentro da igreja. Se você olha para os pés, por exemplo, eles estão bastante secos. Se a gente repara no rosto de Santa Rita, ele também parece seco, como se tivesse passado por um processo de mumificação. Essa pedra é um dos lugares mais sagrados e mais importantes na história de Santa Rita. É onde ela vinha meditar, querendo falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. Você já se viu diante do impossível? Pensa bem, alguma vez na vida você já ficou assim diante de um abismo como esse onde eu estou aqui, em Cássia, na Itália? Alguma vez a vida já colocou diante de você algum desafio que parecia intransponível? E o que você fez diante desse desafio? Esperou? Procurou um momento melhor? Recuou? Ou se arriscou? Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das causas impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança. Com toda a confiança em vosso poder junto ao Sagrado Coração de Jesus, a vós recorro no caso difícil e imprevisto que dolorosamente oprime o meu coração. Ela nasceu Margherita Lotti em 1381, aqui na região da Perúdia, que na época ficava nos Estados Papais, e hoje tudo isso faz parte da Itália. A origem do nome é a palavra grega margarites, que significa pérola em grego, ou margarita em latim. E de Margarita a gente logo chega ao apelido, Rita. Conta-se que seus pais eram já idosos como os pais de João Batista e que a gravidez foi uma grande alegria depois de anos e anos de infertilidade. Quando era menina, a Margherita, que depois veio se chamar Rita, era muito tímida, uma menina muito quietinha, e ela logo manifestou um desejo de seguir a vida religiosa. Mas os pais não quiseram porque eles tinham outros planos para ela. Naquela época era muito comum, como continuou sendo por muito tempo ainda, o casamento arranjado. E aí Rita foi obrigada a se casar com um homem que mais tarde ela acabou descobrindo que era muito violento. Logo que ela se casou, ainda adolescente, veio morar exatamente nessa casa aqui. O marido violento de Rita acabou sendo assassinado numa guerra de vendetta, uma típica guerra entre famílias da região, daquelas em que um lado mata alguém, depois o outro vai e mata uma pessoa, mata mais um, mata um primo, mata um tio e assim interminavelmente. Os dois filhos do casal ainda eram pequenos quando o pai morreu e cresceram alimentando um terrível sentimento de vingança que apavorava a mãe. Diante de todo esse sofrimento, Rita deu a primeira grande demonstração de seu comprometimento com os valores que fariam parte de sua história. Ela perdoou os assassinos do marido. Rita teria até preferido ver os filhos mortos do que transformados em assassinos, mas nada seria fácil para ela. Mesmo evitando a vingança, os filhos de Rita morreram. Foram atacados pela peste bubônica, uma praga terrível que matou milhões de pessoas por toda a Europa. Mas a Rita ficou sem marido e sem filhos e saiu à procura de Deus. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos receios.
Essa pedra é um dos lugares mais sagrados e mais importantes na história de Santa Rita. É onde ela vinha meditar. Ela subia tudo isso que a gente subiu sozinha, querendo falar com Deus. Tem uma tradição que diz que a gente consegue ver aqui a marca dos joelhos de Santa Rita. De fato, tem uma marca profunda que parece de um joelho e que seria a marca do lugar onde ela ficava, né? No lugar onde ela ficava para rezar, pedindo para resolver os problemas da família, toda a violência do marido, depois a perseguição ao marido e aos filhos. Mas isso é uma tradição. A gente vê uma marca aqui, que poderia ser de um joelho. E muita gente gosta de pensar que era de Santa Rita. Depois de todo o sofrimento, depois de tudo que a gente viu, depois de muita meditação no alto da montanha, Rita passou a ter um novo propósito na vida. Ela queria se juntar ao convento, às freiras aqui no convento agostiniano em Cássia. Mas aí surgiu uma grande dúvida. Será que uma mulher casada podia ser aceita no convento? Ela já tinha sido casada, o marido estava morto. Será que uma mãe de 2 filhos podia ser freira? Era um desafio imenso, pois antes de ser freira, Rita foi recusada por 3 vezes. É interessante que no judaísmo, se alguém quer se converter ao judaísmo, também precisa ser recusado 3 vezes antes de ser aceito. O número 3, como forma de aceitação, é muito importante, porque mostra que a pessoa deseja realmente alcançar aquilo. E o que a tradição nos diz é que uma certa noite Santa Rita teve uma visão. Foi sendo trazida, guiada aqui até o convento e amanheceu dormindo na porta debaixo de onde havia uma cruz. Depois disso, quando as freiras a encontraram ali, tiveram certeza de quanto era forte o desejo de Santa Rita de se juntar a elas, acreditaram na visão e aos 36 anos Rita foi aceita no convento. Foram décadas de uma vida comum aqui no convento até que Rita de Cássia passou por uma nova experiência sobrenatural. Durante um momento muito intenso de oração, ela pediu a Jesus que pudesse compartilhar do seu sofrimento, mas que isso acontecesse com amor pela humanidade. E eis que, de repente, uma parte da coroa de espinhos de Jesus bateu em sua testa e ali ficou uma marca para sempre, que muitos diriam um estigma, que Santa Rita de Cássia carregaria com ela durante toda a sua vida. Um estigma, ou stigmata em italiano, é uma ferida que de fato existe, mas que teria origem em algum acontecimento espiritual ou sobrenatural, como nos contam, por exemplo, o que aconteceu a São Francisco. E, pelo entendimento da fé, ter um estigma é como reviver o sofrimento de Jesus. Por isso, Santa Rita de Cássia é sempre representada com o estigma. Existe uma tradição que nos conta que, quando Santa Rita morreu em 1457, os sinos aqui do convento começaram a tocar de repente, sem que ninguém tivesse feito nada. Milagrosamente mesmo. E logo em seguida nos contam o que teria sido um outro milagre. O carpinteiro que trabalhou no caixão de Santa Rita voltou dizendo que gostaria de ter feito um trabalho melhor. Ele tinha uma parte do corpo paralisada por um derrame. Conta-se que nesse momento, quando ele veio querendo fazer o trabalho de novo, melhorar, sua paralisia foi curada imediatamente. E a partir daí, começou a surgir uma série de milagres atribuídos a Santa Rita de Cássia. Ainda que fossem precisos quase 200 anos para que ela fosse beatificada, os fiéis da região começaram a se referir a ela como a Santa do Impossível.
O reconhecimento só foi possível graças à devoção local e ao envolvimento direto de um cardeal poderoso. O processo de canonização de Rita de Cássia foi muito lento e marcado por interrupções. Até que no fim do século XIX, mais de 400 anos depois de sua morte, curas milagrosas foram atribuídas à sua intercessão. Num dos casos, Cosma Pellegrini se recuperou de graves problemas digestivos quando já tinha até recebido a extrema unção e estava à beira da morte. Num outro caso, a garota Elisabetta Bergamini se recuperou de uma cegueira causada por varíola. A canonização foi no ano de 1900, mas já no momento em que houve o reconhecimento dos milagres atribuídos a Santa Rita, começou aqui em Cássia um grande movimento de peregrinação. Começou nessa época também o projeto de construção da basílica dedicada a Santa Rita de Cássia. E não tinha lugar mais adequado que esse, onde ela passou grande parte da vida no convento, no mosteiro, dedicada a uma obra que deixou marcas até o nosso tempo. As primeiras construções do mosteiro e do convento nesse lugar são do século XII. Já no século XVIII, uma expansão foi patrocinada pelo rei João V, de Portugal. Ele atribuiu à intercessão de Rita a cura de uma doença grave que teve. Alguns anos depois de Rita de Cássia virar santa, em 1937, o santuário e a basílica começaram a ser construídos. Foram 10 anos até que os devotos finalmente pudessem começar a visitar o local. Ave Rita, vaso de amor, noiva de Cristo na dor, nascida dos espinhos do Salvador, bela como uma rosa. Alguns momentos importantes da vida de Santa Rita foram retratados numa grande escultura no portal, na entrada da Basílica. Nessa escultura a gente vê à esquerda São João Batista, Santa Rita rezando, ao lado dela São Francisco e Santo Agostinho, que é o patrono da ordem das freiras agostinianas aqui de Cássia. Nessa escultura a gente vê o momento da morte do marido de Rita. Ela com os 2 filhos, o marido no chão e logo acima um momento que a gente imagina que tenha sido a despedida do marido, a prece de Santa Rita apoiada por um anjo, redescobrindo sua missão. Aqui é o momento que nos contam que Santa Rita teve uma parte da coroa de espinhos atingindo sua testa, mas aqui retratada com uma comunicação dela com Jesus Cristo. É um momento de aproximação com Jesus. Aqui a gente vê os momentos finais da vida de Santa Rita, ela recebendo uma rosa de uma das freiras, e já no último, a morte da santa. Ela também acompanhada pelas irmãs, e aqui o corpo preservado, que está guardado hoje aqui na Basílica, que a gente vai visitar agora. O corpo de Santa Rita foi preservado aqui nesse lugar muito bem guardado dentro da igreja, num caixão de vidro, para que seu corpo pudesse ser visto, visitado. O que a tradição diz é que em 1627, quando o corpo de Santa Rita foi exumado, já 2 séculos depois de sua morte, ele teria sido encontrado incorrupto, ou seja, exatamente como estava no momento de sua morte. Isso é uma tradição. A gente não tem uma confirmação oficial do Vaticano. E há também uma tradição, uma crença que diz que Santa Rita mexe os olhos de tempos em tempos. Pelo que a gente vê
em diversas igrejas, em diversos casos de santos, muitos corpos foram realmente cuidados posteriormente. Mas chama a atenção no corpo de Santa Rita uma certa mumificação. Se você olha para os pés, por exemplo, eles estão bastante secos, como se de fato estivessem exatamente como estavam em seu caixão. Se a gente repara no rosto de Santa Rita, por exemplo, ele também parece seco, como se tivesse passado por um processo de mumificação. Dos corpos preservados que eu já vi, esse é o que mais me faz pensar que realmente saiu exatamente como estava no momento da exumação para esse caixão de vidro aqui, sem nenhuma interferência. Então, de fato, ao ver esse corpo, a gente está vendo o corpo morto de Santa Rita de Cássia. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir ao céu, decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar.